e vamos orar primeiramente e em seguida lermos a palavra. Pastor Pedro, nosso primeiro tesoureiro, por favor, ore por nós e em seguida vamos ler e ministrar a palavra de Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós oramos, Senhor meu Deus, apresentamos o teu servo, pastor Paulo, Senhor meu Deus, usa ele nesta noite, Senhor, nós precisamos ouvir a tua palavra, Senhor, a tua palavra que transforma, a tua palavra que cura e liberta, Senhor meu Deus e meu Pai, derrama da unção do Santo Espírito sobre ele, fala conosco, Senhor meu Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar com nossos corações, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 13 e versículo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 11. Último capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 11. Eu vou fazer a citação de vários versículos, vou pedir para a irmã Marília ficar bem atenta aí, nos ajudar. Deus vai dar graça aí para você. São bastante versículos e com o apoio do Data Show você poderá acompanhar. Mas vamos tomar com base 2 Coríntios 13, versículo 11, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Amém? Pode sentar-se. Meus irmãos, hoje é o domingo da união do povo de Deus, e o Senhor colocou no meu coração esta palavra. Na verdade, na minha leitura devocional, o Senhor ardeu o meu coração acerca desse versículo. Eu disse ontem lá em Santa Bárbara, no culto especial dos jovens e adolescentes, eu estou com um propósito, acredito que alguns de vocês têm também, ler a Bíblia toda em um ano, todo ano. E eu tenho feito diferente. A partir do ano passado, eu começo com o Novo Testamento, que aí você anima mais, irmão. O Novo Testamento é um pouco mais curto, aí você vai mais rapidinho, aí depois você pega firme no Antigo. E graças a Deus, hoje eu já cheguei em Colossenses, lendo 3 capítulos por dia. Você vai ler a Bíblia toda em um ano. Faça isso, experimente, vale a pena. E aí na minha leitura devocional, 2 Coríntios 13, 11, queimou meu coração. Agora a gente está lendo 3 capítulos por dia. Ontem eu ainda falei sobre isso. Está tendo um congresso de avivamento e reforma, lá na igreja presbiteriana de Pinheiros, muito conhecida. Pastor Hernandes Dias Lopes prega lá, e eu ouvi ontem uma mensagem do pastor Jeremias Pereira, e ele falou de um desafio, de ler o Novo Testamento em um mês, e aí para isso acontecer, é necessário ler 10 capítulos por dia, não é fácil, mas é um desafio, e vale a pena, encher o nosso coração e a nossa mente, da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero pregar com a ajuda do Espírito Santo sobre o tema, a união do povo de Deus, e passar a vocês algumas recomendações. É interessante que 2 Coríntios é uma carta muito importante do apóstolo Paulo. Eu estava inclusive fazendo uma breve pesquisa, e o pastor Augustus Nicodemos, ele fala que vários estudiosos acreditam na existência de 4 cartas.
aos Coríntios. Apenas duas chegaram até nós: 1 Coríntios e 2 Coríntios. E é interessante que 2 Coríntios ela é pouco doutrinária. Ela não é doutrinária como é 1 Coríntios, como é Romanos. Ela é mais prática, e ela fala muito do ministério do apóstolo Paulo. Muito do que nós sabemos do apóstolo Paulo está em 2 Coríntios. Atos dos Apóstolos e 2 Coríntios são os escritos que mais falam acerca do apóstolo Paulo. Inclusive o tema dessa carta é a glória através do sofrimento. Por exemplo, no primeiro capítulo, Paulo já fala acerca do seu ministério. No capítulo 2, ele fala acerca dos frutos do seu ministério. No capítulo 4, ele fala que Jesus é o tema do seu ministério. No capítulo 6, ele fala da abnegação em prol do ministério. No capítulo 7, ele se alegra com a vinda de Tito. No capítulo 8, ele fala da coleta para os cristãos da Judéia. No capítulo 10, ele fala da autoridade apostólica. No capítulo 11, ele fala dos sofrimentos dele por amor ao Evangelho. No capítulo 12, o irmão Guilherme leu aqui, ele fala da visão celestial e do espinho na carne. No capítulo 13, ele fala de algumas recomendações, e é interessante, em 2 Coríntios está a bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 13, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Tem textos maravilhosos. Capítulo 9, versículo 7, Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Entre outros textos famosos. Agora, vamos adentrar aqui no versículo 11. Olha o que Paulo diz. Diante de tudo que ele falou, ele vai encerrar dizendo assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então nós vemos aqui algumas recomendações do apóstolo, para mim e para você, para que possamos ter o Deus de amor e o Deus de paz vivendo conosco. Algumas recomendações. A primeira delas, Paulo diz assim: regozijai-vos. Aqui nós entendemos que precisamos nos alegrar na presença de Deus. Paulo disse aos Filipenses no capítulo 3 e no versículo 1: regozijai-vos. Resta, irmãos, que vocês regozijem-se. E no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: regozijai-vos. Outra vez eu vos digo, regozijai. Então a primeira recomendação de Paulo para mim e para você é que nós nos alegremos. A palavra regozijar é se alegrar. O crente precisa se alegrar em Deus. O cristão precisa se alegrar em Jesus. E veja que quando Paulo escreveu Filipenses, ele estava preso. A alegria não depende da circunstância. A alegria que nós falamos aqui é a alegria do Espírito, é a alegria da salvação. A alegria é fruto do Espírito. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. E aí vai. Então, a primeira recomendação de Paulo para mim e para você: regozijai-vos, alegrai-vos. Neemias capítulo 8, versículo 10, a parte B, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes a gente confunde santidade com cara amarrada, cara fechada, parecendo delegado. Não, irmão, você pode sorrir, você pode se alegrar e andar em santidade. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando, por isso o senhor fala isso. Eu tenho motivo para ficar triste. Se você é salvo, você tem motivo para se alegrar. Se você tem Jesus no seu coração, você tem motivos para se alegrar.
O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu um pequeno artigo que diz assim: coração alegre, rosto feliz. Muitos males que afloram no corpo procedem de um coração triste. Um coração angustiado resulta num espírito abatido, pois a tristeza deixa a pessoa oprimida. A alegria do coração não está em coisas, mas em Deus. Aleluia! Ele é a fonte da verdadeira alegria. É na presença de Deus que há plenitude de alegrias e delícias perpetuamente. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Somente vivendo em Cristo é que poderemos ter um coração alegre e um rosto feliz. Então a primeira recomendação para mim e para você nesta noite é: se alegre. Você já deu um sorriso nesta noite? Tira a máscara um pouquinho, irmão. Tira um pouquinho só, não tem problema. Com dente ou sem dente, dê um sorriso. Se tem dente, mostra o dente. Se não tem, mostra a gengiva. Se alegra no Senhor. Se alegra em Deus, no que Ele tem feito na sua vida. Se nós queremos uma igreja unida, nós precisamos ter alegria. O culto precisa ser alegre. Hoje, antes de vir para o culto, eu me aprontei, tirei uma foto e coloquei lá. Alguém viu na família renovada. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aprendi com o pastor Edilson. Um pouquinho antes ele tinha mandado para mim. E eu pus lá: ô glória. Nós temos que nos alegrar, irmãos. Estamos na presença de Deus. Cantar com alegria, orar com alegria, ministrar a palavra com alegria, ouvir a palavra com alegria. Assim nós vamos conseguir viver em união. A igreja tem que ser um ambiente alegre. O crente precisa ser uma pessoa feliz. A gente não pode viver murmurando da vida, reclamando de tudo, rosto fechado, cara amarrada. Não. Agora eu entendo, irmão, que tem gente que já é feia de natureza, mas esforça. Esforça. O coração alegra, formoseia o rosto. E com Jesus a gente fica pelo menos mais bonitinho um pouco. Coração alegre, rosto feliz. Alegra-te. Não deixa a luta desanimar você não. Não deixa a batalha entristecer você não. Paulo enfrentou grandes batalhas, mas ele disse: regozijai-vos sempre no Senhor. Eu enfrento grandes batalhas, mas eu me alegro no Senhor. Paulo chega a dizer que nós não temos que gloriar em nós mesmos, mas ele fala que nós temos que gloriar nas tribulações. Então se alegre nas tribulações. Se você está passando tribulação, perseguição, luta, sofrendo aflição, mas está firme com Jesus, está na presença de Deus, se alegre. Ah, pastor, o senhor não sabe como que está a minha família, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, o meu pai, a minha mãe. Ô meu irmão, se alegre. Você tem Jesus no coração. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Ponha louvores na sua casa, cante louvores. Ponha louvores no carro, cante louvores. Ponha louvores no celular. Sabe, irmãos, eu gosto muito de ouvir notícia, mas tem hora que não dá para ficar ouvindo notícia não. Tem hora que é muito melhor você pôr louvor e adorar a Deus e glorificar Jesus, porque a notícia só te entristece, só te preocupa, só te causa ansiedade, mas o louvor vai levar você para pertinho de Deus. Primeira recomendação para nós nesta noite: alegrai-vos. Seja alegre. Seja alegre. Anima-te. Segunda recomendação:
sede perfeitos. Paulo está dizendo aqui, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos. Mateus capítulo 5, 48, no Sermão da Montanha, Jesus disse assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Nós somos chamados à perfeição cristã. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós precisamos melhorar a nossa vida a cada dia. Nós não podemos usar pretexto, eu sou humano, para ficar pecando contra Deus, fazendo tudo errado, dando mau testemunho, causando escândalo. Não! Jesus disse: sede vós perfeitos. Temos que aperfeiçoar, temos que melhorar, temos que chegar mais perto de Deus, santificar a nossa vida, agradar o coração do Senhor, achar graça perante os olhos dEle. É interessante que está escrito em Gênesis capítulo 17, versículo 1: sendo pois Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Para Deus não tem idade. Tem gente que fala assim, aí está velhinho, Deus não leva em conta não. Olha assim, Abrão tinha 99 anos, e Deus falou para ele: anda na minha presença e seja perfeito. Mas é muito pequeno, é muito jovem. A Bíblia diz em Provérbios 20, versículo 11, até a criança se dará a conhecer pelos seus atos, se a sua obra for pura e reta. Então veja bem, Paulo está dizendo para nós: seja perfeito, procura melhorar, apare as arestas, endireita as suas veredas, melhore o seu caminho. Quantos querem agradar o coração de Deus aqui? E aí eu encerro esse tópico com Provérbios 4, 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Claro, irmãos, eu não sou quem eu gostaria de ser, eu ainda não sou quem Deus quer que eu seja, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, e ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Claro, Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero eu estou sempre fazendo. Mas ele esmurrava o seu corpo, ele lutava, ele guerreava, ele se esforçava para agradar o coração de Deus. E é isso que nós precisamos fazer: agradar o coração de Deus, esforçar, lutar, procurar mortificar o corpo para as obras da carne, dizer não ao diabo, resisti-lo, dizer não ao mundo. E aí a igreja vai ser unida, irmão, cada um fazendo a sua parte, cumprindo o seu papel. A comunhão vai aumentar, a unidade vai fluir. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, se alegra no Senhor, sede perfeitos, procura melhorar. Às vezes a gente aponta muito o irmão, mas toda vez que você faz assim, tem um dedo apontando para o irmão, mas tem 3 apontando para você aqui, 3 aqui, e um apontando lá para cima. A gente critica o João e a Maria, mas é hora, meu irmão, da gente melhorar. A gente fala assim, mas fulano não me cumprimenta, mas vamos nós cumprimentá-lo. Fulano não olha no meu rosto, mas vamos nós olhar no rosto dele, no rosto dela, cumprimentá-lo, cumprimentá-la, abraçá-lo, abraçá-la. Vamos melhorar nós. Não espere o outro, faça você. Regozijai-vos, sede perfeitos. E Paulo continua, em terceiro lugar, sede consolados. Quando fala de consolo, a gente lembra do Espírito Santo, porque Ele é o Consolador. Veja comigo João 14 e 16, Jesus disse da seguinte maneira: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 15, 26, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. Seja consolado nesta noite pelo Espírito Santo de Deus.
Nós não somos órfãos nesse mundo, nós não estamos abandonados, desamparados, não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo, e nele nós podemos nos alegrar, e nele nós temos consolação. Seja consolado pelo Espírito Santo, seja consolado pela palavra. Romanos capítulo 15, versículo 5, diz da seguinte maneira, Romanos capítulo 15, versículo 5: o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Seja consolado nesta noite por esta palavra. Seja consolado nesta noite pelo Espírito Santo. Está chorando, mas ao seu lado está o Espírito Santo. Tem luta, mas com você está o Espírito Santo. Tem batalha, mas você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. Ele é o Consolador. A palavra Consolador no grego é Paracletos, e é um termo rico em sentido, que significa consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, amigo, aliado e advogado. Tudo isso é o Espírito Santo para mim e para você. E é interessante que Jesus fala assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. A palavra outro ali significa da mesma espécie, do mesmo tipo de Jesus. Assim como Jesus estava com os apóstolos, consolando, apoiando, ensinando, conduzindo, o Espírito Santo, Ele é da mesma espécie, Ele é do mesmo tipo, da mesma essência, da mesma substância. Ele é Deus, e Ele nos traz consolo também. A mesma palavra Paracletos, ela é usada lá em 1 João 2,1 para Jesus, o nosso advogado. O Espírito Santo, Ele também é o nosso advogado. Ele te consola. Labassurianda, lamaxéria. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como você entrou aqui, mas seja consolado nesta noite. Fique atento aos sinais que Deus te dá. Um louvor que alguém te manda pelo WhatsApp. Hoje mesmo eu ouvi um louvor que um pastor me mandou. Armando Filho, me aceitas como sou. Como que aquele louvor falou comigo, irmãos? Às vezes uma mensagem simples do WhatsApp é um consolo de Deus para mim e para você. Uma pregação, uma mensagem, um louvor, recomendações. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados. E Paulo continua, em quarto lugar ele diz assim: sede de um mesmo parecer. Isso é falar a mesma língua, é puxar a corda para o mesmo lado. 1 Coríntios 1:10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de Jesus, que digais todos uma mesma coisa, não haja entre vós dissensões, né? Antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Recomendação para mim e para você: precisamos ser de um mesmo parecer. É hora de orar, então vamos todos nós orar. É hora de nós fazermos culto ao ar livre, irmos para a rua, entregarmos folheto, evangelizarmos. Então vamos todos no mesmo sentido, no mesmo parecer, união do povo de Deus. A gente precisa ficar atento ao que Deus está falando com a igreja. Esse ano é o ano do renovo, e nós estamos recebendo hoje recomendações para que a igreja viva unida, alegrar, ser perfeito, ser consolado e ter o mesmo parecer. A gente precisa ficar atento, irmão. Deus tem falado comigo por esses dias assim: aquietai-vos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você também. Deus está fazendo algo e nós não estamos entendendo, mas Deus já falou que é para nos levar a um patamar mais elevado. Deus está falando, shh. Deus está falando para mim, Deus está falando para você também. Nós vamos vencer no silêncio. Sabe essa luta que você está passando? É no silêncio que você vai vencer.
aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado na terra, serei exaltado entre as nações. Salmo 46, verso 10. Sede de um mesmo parecer. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, e versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Sede unânimes. Vamos adorar, vamos levantar a mão, vamos adorar. Vamos ficar todo mundo de pé, vamos ficar todo mundo de pé. Agora nós vamos ajoelhar, sede unânimes. Vamos fazer um jejum, toda a igreja, todo mundo. Vamos fazer maratona de oração, vamos consagrar o sábado para Deus. Sede unânimes, mesmo parecer. Sede de um mesmo parecer. Isso fala de união, isso fala de unidade. Olha o que diz o texto de 1 Pedro 3 e 8. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 e versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Sede todos de um mesmo sentimento, o mesmo parecer. Só quem está entendendo, levanta a mão e glorifica a Deus. Essa união que nós precisamos ter, meus irmãos. E essa união, ela vai nos levar a uma unidade. A unidade é mais forte que a união. Deixa eu explicar para você de modo simples a diferença entre união e unidade. Quando você pega um saco de batatas desses grandes, você tem ali uma união de batatas. As batatas estão todas juntinhas dentro daquele mesmo saco. É uma união. Mas quando você pega algumas delas e descasca e amassa e faz um purê, agora você tem uma unidade. É assim que Deus quer fazer com esta igreja. Unir cada um de nós e transformarmos em uma unidade. Deus quer fazer de nós um povo unido. Deus quer fazer de nós uma igreja unida. Um mesmo sentido, um mesmo parecer. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. E por último, vivei em paz. É palavra para mim, é palavra para você. É o maná de Deus para nós nesta noite de domingo. Quem está comendo, levanta a mão e dá glória. Romanos 12 e 18 diz assim: se possível, quando estiver em vós, tede paz com todos os homens. Quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Obrigado, irmão. Tende paz com todos os homens. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vivei em paz. Nós precisamos viver em paz. É a união do povo de Deus. É o Espírito Santo promovendo a unidade no meio da igreja. É Deus aumentando a comunhão entre os irmãos. É Deus aumentando a paz no coração. É Deus aumentando o amor no coração. Você pode levantar sua mão e dizer aleluia. 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 e 11. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Oh, meus irmãos, que palavra! Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Não fale dos outros, não critique os seus irmãos, refreie a sua língua do mal. É o conselho do apóstolo Pedro. Não fale engano, não fale mentira, aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz, siga a paz. Eu sei que não é fácil, irmão. Às
Às vezes você está numa roda de conversa, surge o nome do fulano, surge o nome do ciclano. É tão difícil você fugir dessa conversa, mas Deus vai nos dar graça. Eu preciso melhorar, você precisa melhorar, para que a gente conquiste a paz. A gente é tentado a falar mal do pregador, do cantor, da igreja, do conjunto, da irmã, do irmão, mas em nome de Jesus, nós vamos melhorar. Quem recebe essa palavra, faz assim com a mão. São recomendações, a união do povo de Deus. Se é bênção, passa para frente. Se edifica, passa adiante. Mas se não edifica, se não é bênção, chegou em você, morreu em você. Apenas ore. Vamos lutar para viver em paz, em união, em unidade. São recomendações. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E agora, e então, e depois disso tudo, o Deus de amor e de paz será convosco. Quem quer na sua vida o Deus de paz e o Deus de amor? Quem quer na sua família o Deus de paz e o Deus de amor? Então viva essas recomendações. Se alegre em Deus, aperfeiçoe a sua fé, seja consolado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Vamos ter o mesmo parecer, vamos viver em paz, e então o Deus de amor e de paz será conosco. Alabassura managa xeri anda la manaia, shuribicanta la manchouribicanta la masterca. Amém. Eu quero melhorar isso. Quem quer melhorar isso aqui? Na igreja, irmão, a gente precisa melhorar isso. É o domingo da união do povo de Deus. Um irmão precisa olhar no rosto do outro. Uma pessoa precisa cumprimentar a outra. A gente precisa abraçar um ao outro. Eu me lembro que lá no começo do ano, na campanha de 12 dias, lá no monte, alguém fez o pedido de oração. Vamos orar pela união da igreja. 2022 é o ano do renovo, e Deus vai fazer algo novo no nosso meio. Haverá perdão, haverá reconciliação, as diferenças serão minimizadas, os defeitos serão minimizados, as qualidades serão maximizadas, as virtudes serão ampliadas, barreiras vão cair por terra, muralhas serão destruídas, e o povo de Deus estará mais unido. Vamos buscar a união. Seja um promotor de paz, seja um pacificador. Agora veja, irmãos, existem mandamentos, e eu quero concluir aqui, passando para vocês alguns mandamentos uns aos outros. Tem mandamento que é de Deus para mim, tem mandamento que é eu e Deus, mas tem mandamento que é um para o outro. Por exemplo, Marcos 9:50, olha o que Jesus disse: bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, como adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Não podemos viver em guerra uns com os outros, precisamos viver em paz uns com os outros. Em segundo lugar, precisamos amar uns aos outros. Veja Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Você precisa honrar essa pessoa que está do seu lado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro. A gente precisa ter paz uns com os outros, a gente precisa amar uns aos outros. Eu já li Romanos 15:5, que diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento uns com os outros. Agora veja Romanos 15:7, a Bíblia diz que nós temos que receber uns aos outros, temos que acolher uns aos outros. Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros,
receber na sua casa, com honra, acolher, tratar bem. Hoje ainda a gente falava disso. Graças a Deus que os mineiros são bons hospitaleiros. Você vai ter um café, você vai ter um bolo, né? Hoje eu almocei com a irmã Maria de Jesus. Que almoço maravilhoso, que coisa linda. Ô glória! Estou achando que eu vou até fazer uma campanha lá, 7 domingos, do amor de Deus. Ô glória! Hoje de manhã aqui, após a reunião, eu recebi umas sacolas lá fora, presente, uma lembrancinha, um bolo, um doce, outro bolo, ô glória! Receber um ao outro, acolher um ao outro. No final do ano os irmãos fizeram uma homenagem para mim. Até o nosso presidente, o pastor Anailton, ficou preocupado, ligou para mim: pastor Paulo, o senhor está bem? Não, porque quando o povo faz alguma coisa assim diferente, é porque alguma coisa tem. Falei: não pastor, estamos bem, graças a Deus. Mas graças a Deus, nós recebemos uns aos outros, nós acolhemos uns aos outros. A gente precisa fazer isso, ser mais carinhoso, ser mais afetuoso. 1 Coríntios 12, 25 diz que nós temos que cooperar uns com os outros. Veja o que diz: para que não haja divisão no corpo, mas que tenham o igual cuidado uns dos outros. Igual cuidado, cooperação. 1 Coríntios 12, 25. Gálatas 5,13, a Bíblia diz que nós temos que servir uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 2 diz que nós temos que suportar uns aos outros. Esse é mais difícil, né? Você olha no rosto, dá vontade de você bater, mas aí você tem que suportar. Irmão, eu estou falando a verdade. Às vezes a gente é crente, mas o braço não é muito crente, né? E tem aquele outro que fala assim: eu sou crente, mas pisou no meu calo. Deus está tratando você, Deus está amoldando você. Nós temos que suportar uns aos outros. Efésios 4:32 diz que nós temos que ser benignos, compassivos, e temos que perdoar uns aos outros. Oh glória! Hoje é noite de perdão. A gente precisa perdoar, liberar perdão, esquecer, ser como criança. Já viu criança? Eles brigam, apanha, bate, machuca, mas depois está lá abraçadinho, agarradinho, brincando. A mãe e o pai ficam bravos, né? Você não tem vergonha na cara. É por isso que a gente ensina, né? O pai e mãe não se metam em briga de criança. Eu falei aqui terça-feira, eu revelei um negócio aqui, e hoje o Paulo Henrique está aqui. Irmão, quando eu era pequeno eu era brigão. Não parece, né? Mas eu era brigão, chegava arrebentado da escola todo dia. Mas tinha dia que eu batia também. Aqueles morros do Cruzeiro lá, descia rolando, irmão. Era sangue que voava. Mas tudo meus amigos. Depois nós estávamos tudo abraçadinho, jogando bola, brincando de pique. Era tudo amigo. Era com os melhores amigos que nós brigava. Vai falar que você não fez isso? Vai falar que você não fez isso, irmão Guilherme? Irmão Guilherme arrancava dedo dos outros, irmão. Arrancava dente. Ele dava o testemunho dele assim. Eu falei: para com isso, irmão. O pastor Lucas, a diretora do Barão, veio aqui. O homem ficou vermelho. Quando eu era pequeno era arteiro lá no Barão, irmão. Mas aqui entra a questão do perdão. Perdoar, reconciliar, ser benigno, ser compassivo. Efésios 5:21 diz que temos que sujeitar um ao outro. Vocês se sujeitam a mim, eu me sujeito a vocês. Eu gosto muito de Filipenses 2:3, que diz que nós temos que considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Eu tenho que considerar o pastor Pedro superior a mim, ele me considera superior a ele, e assim sucessivamente. E nós vamos fazer o melhor tratamento possível um com o outro. Sujeitar um ao outro, confortar, edificar um ao outro. 1 Tessalonicenses 5:11. Temos que exortar um ao outro
edificar um ao outro. E não pode ficar bravo não, irmão, quando exortar. Eu fico aqui nessa salinha aqui, para aconselhar os irmãos, mas tem hora que eu levo lambada ali também. Tem hora que chegam uns profetas ali que eu até tremo. Eu não sou bobo nem nada, eu já vou caindo de joelho. E eu falo, ora para mim. Vejo que eu estou em fel de amargura. Peça a Deus misericórdia pela minha vida. Pastor, eu vou te contar um sonho. Quando fala isso, o coração já treme. Mas o sonho é revelação divina, na maioria das vezes. Claro que existe o sonho da carne, existe o sonho que é maligno, né? Mas existe o sonho que é revelação divina, e é um alerta para a gente. Então, irmãos, a gente tem que receber a exortação, e não ficar bravo não, não ficar bicudo, não ficar beiçudo não, receber, considerar uns aos outros. Hebreus 10, 24, tanto vendo quando se aproxima aquele grande dia, estimular as boas obras. 1 Pedro 3, 8, ter compaixão uns dos outros, ter misericórdia. Não é porque fulano saiu da igreja que nós vamos abandonar. Irmão, eu sinto por aqueles que saíram, eu me entristeço com aqueles que caíram. Nós temos que ter compaixão. E sabe, irmão, se você vê na rua, diga a paz do Senhor, abrace, cumprimente, faça questão de atravessar a rua e ir lá dizer para aquela pessoa, eu estou sentindo falta de você na igreja. Ter compaixão uns dos outros, você faz falta naquela igreja. Quando é festividade aqui da igreja, eu mando para um, mando para outro, e eu digo, olha, você está fazendo falta, você é importante, você faz parte da família renovada. Não é porque errou hoje, não é porque está afastado hoje, que nós vamos humilhar, que nós vamos desprezar, que nós vamos abandonar. Nós precisamos ter compaixão. E por último, nós temos que ministrar os dons uns aos outros. 1 Pedro 4 e 10, recomendações para a união do povo de Deus. Regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Lamachuri canta, lamassuri anda, lamanaia. Curve a sua cabeça por um momento. Nós temos muitas diferenças, mas Deus quer nos unir. Nós temos muita diferença. Nós temos muitas diferenças, muitas. Mas hoje é noite de união, hoje é noite de perdão. É preciso pedir perdão, é preciso liberar perdão. É noite de reconciliação, o mal vai cair por terra. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É noite de união, é noite de comunhão. Receba estas recomendações: regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e o Deus de paz será convosco. Deixa a diferença de lado, não guarde mágoa no seu coração, não tenha ressentimento no seu coração, libere a pessoa, fique liberado. O Senhor tem algo novo para a tua vida, o Senhor tem algo novo para nós. Lamanchou de cantas, da lamachurianda lamanaia. Nós vamos adorar a Deus agora. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você pode abraçar a pessoa que está do seu lado? Lamanchouri bicanta lamanaia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Abrace a pessoa que está do seu lado. Pastor Pedro vai lá, abraça o pastor Lucas. Você que está sozinho aí no seu lugar, irmão Alessandro, abraça o irmão Marcos aqui, ó. Esse moço aqui, isso. Sai do seu lugar, você que está sozinho, abrace alguém. Eu vou abraçar Jesus aqui no altar, irmão. Ô glória. Aleluia. Vamos unir, irmãos, vamos unir. Vamos abraçar. Abraça aí, irmã Eliane, abraça aí a irmã Andréia. Isso, fica abraçadinho.
Lama surianda, lama xéria. Deus quer unir a gente. Lembra que eu falei das batatas, irmão? As batatas precisam estar unidas, hein? E veja que as batatas são diferentes uma da outra. As cozinheiras aí sabem. Os maridos também sabem. Tem umas batatas que é graúda, tem umas que é miúda, né? Tem umas que é feinha, tem umas que é mais bonitinha. Tem a lavada, tem a escovada. Tem a batata doce, tem a batata salsa, né? Mas vamos falar da batata, a inglesa. Eu não sei que tipo de batata que você é. Talvez você é uma magrinha, quem sabe você é uma gordinha. Talvez você é uma pequenininha, ou talvez você seja uma grandinha, né? Mas a gente tem que estar unido. Fica unido aí, fica unido. E através do Espírito Santo, através do poder de Deus, através da palavra, nós vamos ser tão unidos, que nós vamos tornar uma unidade. Aquilo que era batata vai virar purê. Oh glória, aleluia. Deus vai fazer de nós uma unidade, assim como o Pai e Jesus e o Espírito são um. Jesus orou em João 17, nós também precisamos ser um. Fecha os teus olhos, abraça essa pessoa. Nosso Deus e nosso Pai, abraça-me, abraça-nos, ajuda-nos na união, ajuda-nos na unidade, ajuda-nos na comunhão. Nós vamos adorar o teu nome agora. Enquanto adoramos, promove a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aumenta a comunhão entre os irmãos, aumenta a união do teu povo. Põe mais amor no coração, ponha mais paz no coração. Que seja noite de perdão, que seja noite de reconciliação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraçadinho como você está, vamos cantar bem bonito para Jesus. Você pode olhar para o Data Show, abraçadinho da pessoa que está do seu lado. Vamos cantar com a alma, com o coração, com a mente, também com o espírito. Vamos em busca da união do povo de Deus.